Olá, patriotas! Os advogados de Felipe Martins falam após decisão do STF e mostram todas as inconsistências do processo. Será que o STF está acima da justiça mesmo com provas? Vamos ouvir o advogado. Efetivamente aguardavam, né? Eu fiz uma intervenção porque para receber uma denúncia tem que ter uma prova material. E o ministro disse, chegaremos lá. Ou seja, ele esclarecer onde estaria o decreto do golpe ou minuta do golpe. Quando ele fez esse esclarecimento, ele citou uma página do processo que faz referência àquele documento que já era público, que foi apreendido na casa do ministro Anderson Torres. Não tem nada absolutamente com o que supostamente o Felipe Martins teria lido na reunião do dia 7 de dezembro, onde o general Freire Gomes disse: Felipe Martins possivelmente leu aquele documento. Então, nós vamos entrar com a declaração, porque a denúncia está recebida com base numa prova que não é real. O ministro deu uma informação que ela não corresponde à realidade do processo. Aquele documento que ele citou faz referência ao ministro Anderson Torres. Mais uma coisa, eu deixei claro desde o início da sustentação oral que o Palácio da Alvorada era o local de trabalho do Felipe Martins, portanto não poderia haver qualquer surpresa à entrada dele em quaisquer dias, né? Mas aí o ministro apresenta um slide dizendo, olha aqui, tem a reunião do dia 18 de novembro, a prova que ele esteve na reunião do dia 18 de novembro é uma entrada dele no dia 19. Então isso não pode, isso não está certo, né? Isso foi demonstrado, nós poderíamos ter feito uma outra intervenção, poderíamos, mas como eu disse com os colegas ali do lado, o jogo estava jogado já, né? Então nós vamos agora fazer o embargo de declaração e eu quero, da mesma forma que no final a ministra Carmen Lúcia disse que todos nós temos que agir com boa fé, eu estou acreditando na boa-fé dos 5 senhores ministros que compõem a primeira turma, que disseram, todos eles, de que as defesas não serão prejudicadas, que todas as provas que a defesa fizer o requerimento, elas existentes, elas vão para os autos. E a primeira prova que nós vamos pedir é a questão da geolocalização. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela me dá o direito de pedir onde a operadora onde é que eu estive. Nós pedimos onde é que o Felipe Martins esteve de período tal a tal. A TIM diz, olha, não posso fornecer porque isso é processo com o ministro Alexandre de Moraes. Nós pedimos judicialmente em primeira instância. O juiz disse, não posso porque é com o ministro Alexandre de Moraes. Aí nós pedimos ao ministro Alexandre de Moraes que ele apresente a geolocalização, porque quando houve a quebra do Estado de Felipe Martins, do padre José Eduardo e do advogado Amaury Saad, esses documentos foram entregues à Polícia Federal e 3 policiais federais estavam autorizados a manusear aqueles documentos. Então é um documento que existe. Então o Supremo, a Polícia Federal, esconder isso, vamos dizer, como temos delegado, infelizmente, que tem um lado, não estão agindo como instituição, nós até relevamos, né, doutor Marcelo? A PGR fazer vista grossa, tudo bem, mas o Poder Judiciário não pode. Então nós estamos assim, bastante frustrados com esse incidente de denúncia, porque com um documento que poderia excluir o Felipe Martins dessa presença lá no Palácio da Alvorada, e volto a dizer, ali era o seu local de trabalho, não pode causar nenhuma surpresa a entrada de Felipe Martins no Palácio da Alvorada. E mais, o ministro leu as declarações do general Freire Gomes, que era o ministro do Exército, leu rapidamente, onde o general diz, olha, possivelmente o Felipe Martins fez a leitura, possivelmente, mas na minha sustentação oral, eu disse e repeti, que o general falou, possivelmente, então como uma situação de relevância como essa, não é admissível que um comandante do Exército, um general de 4 estrelas, não saiba quem participou de uma reunião de tamanha relevância. Então tudo isso aí hoje não foi apreciado. E dissemos mais, que mesmo que houvesse a tratativa para verificação da aplicação de algum dispositivo constitucional, o presidente da República, porque eu falo isso, que o Felipe Martins está em coautoria com o presidente da República, ex-presidente da República, né? Teria que convocar o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, que está previsto lá nos artigos 89 e 91 da Constituição Federal. E para isso só cito 3 nomes:
o presidente da Câmara, o presidente do Senado e o vice-presidente da República. General Mourão, senador Rodrigo Pacheco e deputado Arthur Lira. Isso não foi convocado, então não houve encaminhamento de nenhuma mensagem para o Congresso Nacional pedindo autorização para a decretação do estado de sítio ou decretação do estado de defesa. Aí sim, com a autorização do Congresso Nacional, é que poderia o presidente editar um decreto estabelecendo o estado de sítio ou estado de defesa. Então eu lamento muito que o eminente relator afirma com toda veemência que os golpistas, o decreto de golpe, colocou imagens aqui que não está no processo. Isso é irregular. Você não pode colocar para exposição pública na hora do julgamento uma imagem que não está no processo. E mais, quando mostrou a imagem daquele ônibus pegando fogo, eu vi que causou um espanto. Aquele ônibus pegando fogo foi dia 12 de dezembro, quando da prisão do cacique Sererê. Não tem nada com os atos do 8 de janeiro. Então, pessoal, tudo isso é muito lamentável. E mais, o senhor ministro Alexandre de Moraes falou da anistia, que não era próprio para anistia. Ora, isso aí é uma questão política. Então, antes de julgar, o julgador que vai apresar, ele já politiza a questão, dizendo, olha, não pode ter anistia. Então, evidentemente que nós, como advogados, o doutor Marcelo e o doutor Ricardo, o doutor Edson já saiu por ali, que nós vamos combater isso dentro do processo. Agora, eu, Sebastião Coelho, como cidadão, eu vou combater também, porque eu considero isso um arbítrio. A par da defesa do Felipe Martins, eu, como cidadão, tenho todo o direito de expressar o que eu penso sobre o meu país. E sobre o meu país, o Supremo Tribunal Federal, hoje, perdeu uma grande oportunidade de pacificação. Poderia ter retirado um ou dois, o Felipe Martins, mas pelo menos uma pessoa desse processo, que eu não vou citar quem, diante da fragilidade das provas que foram apresentadas. Então, pessoal, nós vamos continuar na luta, na defesa do Felipe Martins, mas eu, pessoalmente, vou continuar na luta da cidadania, porque isso faz parte da minha vida. Enquanto eu não vir todos esses presos do 8 de janeiro, senhoras idosas, senhoras doentes, pessoas doentes, naquelas prisões sem seus devidos cuidados, por fato que não praticaram, e o próprio ministro Luiz Fux, na sessão do primeiro núcleo, disse que aquele primeiro momento do julgamento teve aquela parte emocional. Eu até entendo, porque naquela era uma compreensão de que era um golpe, mas hoje, passados 2 anos, pelo amor de Deus, falar que isso é tentativa de golpe, enfim, eu estou na boa fé de que não é. Se me atribui que isso, umas indiretas que foram dadas ali, eu não me preocupo com isso, porque quando eu vim para cá, eu disse, olha, eu não tenho nenhuma importância nesse processo. Quem tem importância nesse processo é o Felipe Martins, o meu cliente. Nós só somos apenas representantes dele, que somos hoje, poderemos ser amanhã, que isso faz parte da dinâmica.